A paz do Senhor, irmãos da Igreja AD Trindade e todos os demais irmãos, que acompanham aqui a nossa escola bíblica. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos hoje ter a aula 6, a lição 6, que tem o título Os Dons de Poder. Então, você que já acompanha o canal já viu 5 lições, Cada uma delas aí, a primeira com o presbítero Luiz Paulo, falando sobre as raízes do pentecostalismo no Brasil. Depois nós tivemos o pastor Luiz, que deu a lição 2, falando sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. A lição 3 foi dada pelo presbítero Juarez, falando sobre a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. É um trimestre que está falando sobre o Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo na vida dos crentes e como que essa ação ela pode promover uma fé nas pessoas a ponto de elas quererem realmente seguir a Cristo, E o quão importante essa ação do Espírito Santo ela é nos dias atuais. A lição 4 foi dada pelo pastor Leandro, falando propriamente sobre o batismo com o Espírito Santo, como fazer as distinções, as evidências. Se você ainda não viu essas aulas, eu recomendo você a ver, eu fiz isso durante a semana. A lição 5 foi dada pela pastora Tatiane, os dons da revelação, e aí a partir da lição 5 nós começamos aí a falar sobre 3 tipos de dons. Então, na lição 5 foi falado sobre os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Hoje, a lição 6 fala sobre os dons de poder, que são 3 deles, os dons da fé, os dons de cura e os dons de operação de maravilhas. E a aula que vem são os dons de elocução, que você vai acompanhar aí, tá? Então, estou fazendo um apanhado aqui geral. E eu quero parar agora um pouquinho para a gente fazer uma oração. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por me permitir mais uma vez ministrar a lição da escola bíblica. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que acompanham este canal, que em algum momento dessa semana verão essa aula, que o Senhor venha ministrar em cada coração e que nós possamos compreender que os dons, eles são do Senhor, entregues a nós para que nós possamos fazer a Tua obra e fazer com que mais pessoas se rendam ao Teu Evangelho. Amém? E é justamente sobre isso, sobre essa parte final da oração que eu quero enfatizar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre dons de poder que são dados por Deus através do Espírito Santo a mim e a você, mediante a vontade de Deus e mediante também uma petição nossa. Nós podemos pedir isso ao Senhor e cabe ao Senhor nos entregar ou não segundo a sua vontade, mas que a gente precisa compreender desde agora, eu acho pertinente falar isso, de que o dom não é meu, não é seu, o dom é do Senhor. Nós apenas somos um vaso escolhido por Ele, onde essa ação maravilhosa se dará, onde essa ação de poder poderá ser ministrada, mas não vem de nós, vem de Deus através da ação do Espírito Santo, tá? Isso que eu vou deixar bem claro várias vezes durante a lição. Bom, o textuário está em Atos capítulo 8, versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, uma demonstração de que os dons de poder, sendo vivenciados, sendo mostrados ali na prática, fazem com que multidões queiram conhecer quem é esse Deus que promove isso. E não é apenas no Antigo Testamento ou no Novo Testamento que isso pode acontecer. Nos nossos dias, esses dons, eles também podem ser manifestados. E aí, mais ao final, nós podemos até pensar por que a gente não vê tanto. Eu quero deixar aqui a minha reflexão a respeito disso e você, na sua casa, no seu local de trabalho, ou então dentro de um aplicativo de Uber ou em outro lugar que você estiver vendo essa aula, você vai tirar suas conclusões também a respeito disso. Por que nós não vemos tanto esses dons de poder ultimamente, Verdade aplicada.
Cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. Nós somos discípulos de Cristo, não é? Então nós precisamos desejar, por isso que eu comentei que os dons eles são dados por Deus, mas nós precisamos querer, né? É necessário que nós queiramos esses dons e o Senhor é que vai outorgá-los a nós, segundo a vontade dele. Objetivos da lição: falar que a igreja precisa do poder do Espírito Santo. Esse objetivo, assim, é até redundante, não é? Nós somos igreja a partir das ações do Espírito Santo. A igreja ela é viva, melhor dizendo, né? Ela se torna viva através da ação do Espírito Santo. Então, nós não podemos esquecer do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Lembrando que a igreja sou eu e é você. Ensinar que os dons de poder eles continuam atuais. Eles não fazem parte do passado. Eles estão a todo momento aqui, desde que nós façamos algo para buscá-los, né? E aquele que tem o dom, que não retraia, né? Que ele realmente permita-se ser usado por Deus para que esse dom seja evidenciado. E mostrar a importância dos dons de poder. O texto de referência está em João 14 e Hebreus 11, tá? Eu não vou ler aqui com vocês porque eu quero já fazer a nossa lição propriamente dita. Bom, então os dons relacionados a poder. Eu comentei com vocês no iniciozinho que são 3. Os dons de fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. E são dons relacionados com o ministério da igreja, né? Então são dons dados ao ministério da igreja para que isso seja divulgado ao mundo, né? Então, a partir desses dons, Deus demonstra o seu poder de várias maneiras, né? São dons que capacitam o corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? Nós, a igreja, para agir no sobrenatural. Através do quê? Através da ação do Espírito Santo. Nós só somos o canal, tá? Não há nada em nós que opere esses dons de poder. Tá? Nós somos o canal em que esse dom pode aparecer, mas ele é dado por Deus através da ação do Espírito Santo. Tá? E aí o tópico 1.1 fala o dom da fé. Né? A gente vai ver lá em Hebreus 11 falando a respeito de fé, mas eu acho pertinente a gente comentar aqui sobre 3 ou 4 tipos de fé. Não é? Tem alguns autores que falam 3, outros 4. O comentarista ele coloca 4. Então a gente tem a fé natural. O que é aquela fé natural? Aquela fé que resulta da observação normal. Então, por exemplo, eu dizer assim... assim que eu receber, eu vou fazer compra para minha casa. Isso é uma fé natural. Eu trabalho, eu tenho um salário, eu preciso me alimentar, então é óbvio que eu vou fazer essa compra, não é? Então, alguém que pega um ônibus e lá no ônibus está dizendo assim, Trindade a Goiânia, né? Então eu já sei o meu destino final. Então eu tenho fé que depois de 30 minutos, dependendo aí do horário de pico, né? Depois de 30 minutos, a pessoa vai chegar em Goiânia. Isso é uma fé natural, tá? É uma fé que todo mundo tem, é uma fé natural. Nós temos também a fé salvífica, né? Essa fé salvífica é aquela que desperta em nós a vontade de realmente servir a Deus. E ela é despertada através da proclamação da palavra. Então, no momento em que a palavra chega aos nossos corações, isso acende em nós essa fé de salvação. Então, nós cristãos, nós temos essas duas. Nós temos a fé natural e nós temos a fé salvífica. As outras que eu vou falar aqui é mediante a busca, né? Se nós buscarmos e o Senhor quiser nos dar, nós teremos. Então, o comentarista da lição, ele fala sobre a fé da doutrina, que é aquela permanência do crente de acordo com a palavra de Deus. Então, essa aqui talvez também pudesse ser, né? E a fé, virtude do fruto do Espírito Santo, que é justamente essa fé especial, ela consiste em virtudes que devem ser cultivadas pelo crente, né?
Então, o dom da fé que possibilita ao crente receber o poder sobrenatural, é aquela fé que transcende, né? É aquela fé que faz a pessoa realmente crer no impossível. O tópico 1.2 fala sobre a fé especial, a fé milagrosa, né, sobrenatural, que ela é dada pelo Espírito. Então, o que ela quer dizer? Primeiro que lá no comentarista ele diz assim que ela não é para todos, né? Então, ela vai ser dada segundo a pessoa pedir e segundo a vontade do Senhor, né? E ela visa capacitar a igreja ou as pessoas da igreja, né, para o enfrentamento de situações especiais. Então, assim, por exemplo, se eu quisesse dizer a respeito de algo relacionado à compra que a igreja precisa quando nós formos comprar o terreno aqui da nossa igreja, né, há uns anos atrás, provavelmente nós tivemos uma palavra de fé, alguém deu essa palavra de fé, né, para o nosso pastor, e ele, impulsionado, né, por essa fé, ele realmente percebeu que era o momento, que era perceptível, que era necessário. E foi. Então, isso tem a ver com um dom de fé, né? São situações específicas. Ela não se destina a atender interesses pessoais. Ela inclui a capacidade especial de inspirar fé nos outros. Então, voltando nesse exemplo da compra do terreno, é a capacidade que se tem de, através da fé que você deposita em algo, você conseguir fazer com que outras pessoas também acreditem e tenham fé de que aquilo vai ser realizado. E como foi? Não é? Nós, humanamente falando, talvez fosse impossível comprar uma quadra de terrenos no centro da cidade, uma igreja que não tem fins lucrativos, que não recebe nenhuma verba de governos, e nós conseguimos, né? Conseguimos através da fé e através das pessoas serem fiéis, né, nos dízimos e nas ofertas, né? Então, a gente tem um exemplo claro disso. Ter essa fé pressupõe que agimos conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa. Então, alguém que tem a fé especial, a fé milagrosa em si, é uma pessoa que ela já deixou as suas próprias vontades há muito tempo de lado e colocou o quê? A vontade de Deus sobre todas as outras, né? O objetivo dessa fé é realizar aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Eu achei muito interessante isso aqui, né? O intuito da fé milagrosa é fazer com que nós consigamos realizar o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, qual que é o seu chamado? Tem gente que tem o chamado de louvar, de pregar, de ensinar, de aconselhar, ou tem vários, né? Tem vários chamados. Então, quando nós temos um chamado, provavelmente você vai necessitar dessa fé milagrosa, dessa fé especial, para você compreender que esses chamados, eles não vêm dos seus talentos pessoais. Muito mais do que os seus talentos humanos e pessoais, tem aí o dom que Deus te entregou, né? Bom, o tópico 1.3 fala sobre o dom da fé em ação no Antigo Testamento. Então, quais situações no Antigo Testamento em que a gente viu esse dom da fé sendo operado? Tem várias, né? Então, Moisés em frente à montanha e atrás dele o Mar Vermelho, e ele crê, né, pela fé de que o mar ia abrir e as pessoas iriam passar, e ele convencer as pessoas de que isso iria acontecer, né? Elias desafiando os profetas de Baal, né? Acho que essa é bem emblemática, as pessoas sabem, conhecem essa história, né? E Elias ele até fala, né? Vamos ver aí se o seu Deus vai conseguir fazer algo, né? E a gente vê que eles não conseguem e o nosso Deus, né, de uma situação totalmente adversa, consegue colocar fogo ali. Daniel, ao orar, mesmo sabendo do decreto, Daniel estava assim próximo ao rei, ele sabia muito bem que se fosse pego em oração, pelo decreto que o rei havia feito, ele estaria condenado. E ainda assim ele teve fé para continuar
permanecendo, fazendo as orações. Ele não temeu, isso é uma fé. Eu quero aqui falar também sobre o dom da fé no Novo Testamento, através de Jesus e através dos discípulos. A gente vê o dom da fé em operação ali. O tópico 2 fala sobre os dons de curar, né? Está no plural porque etimologicamente falando, essa palavra ela também está no plural, tá? Tem alguns estudiosos que acreditam também que a expressão dons de curar está no plural porque há diversas formas de aplicar essa cura, vamos dizer assim. Então pode ser através de uma palavra, através de um cântico, através de um toque. Então a cura ela pode vir de várias maneiras. Bom, é através desse dom que o Espírito Santo capacita o cristão com o poder de Deus e assim opera milagres. Vocês estão vendo que sempre o comentarista ele enfatiza que não somos nós que fazemos algo, mas é a ação do Espírito Santo capacitando a mim e a você para cumprir os propósitos do Senhor aqui na terra. E o propósito primordial aqui é na questão da evangelização, né? Talvez aí no seu coração você já comece a pensar a respeito disso. Nossa, então a gente precisa fazer com que esses dons apareçam mais nos dias de hoje, para que mais pessoas realmente queiram conhecer a Deus através desses milagres, dessas maravilhas que podem ocorrer, né, quando a pessoa vê. O tópico 2.1, a razão de ser conhecido como dons de curar, né? Eu já comentei aqui, né, porque no original já aparece assim no plural, e porque também pode estar ligado à diversidade de curas, né? A diversidade de formas em que essa cura vai ser aplicada. O tópico 2.2, a relevância desses dons para a Igreja de Cristo. Quando fala relevância, é importância. Qual a importância dos dons de cura para a igreja, né? Para a igreja do século 21, para a igreja que está terminando 2022 e iniciando 2023. Então, eu coloquei aqui algumas coisas. Então, é super relevante na igreja, pois confirma a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é uma mensagem muito explícita sobre o poder de Deus, né? É uma mensagem evangelística, assim, tremenda. Há alguns anos atrás, a gente, quem é crente há mais tempo, já deve ter visto alguns cultos que falavam a respeito disso, então, assim, que mostravam um pregador ou uma pessoa que ela tinha esse dom, não é? E aí toda a igreja se mobilizava para aquele culto, para as pessoas participarem do culto, e a gente via a ação do Senhor ali. Eu não estou dizendo que tenha que ter o culto, eu estou dizendo que o dom precisa aparecer, né? E pode ser em qualquer culto, não precisaria ser um culto específico, como antigamente era falado, né, em alguns locais. O dom ele está presente a todo momento, então ele pode aparecer na consagração que a gente tem aqui de manhã, como num culto de domingo ou num culto de quarta-feira, né? O fato não é, o mais relevante aí é que esse dom apareça, é que haja pessoas que tenham esse dom e que tenham aí a coragem e a ousadia de serem usadas pelo Senhor para que a manifestação das maravilhas e do poder do Senhor, elas apareçam. Então, o comentarista ele deixa muito claro que é uma excelente forma evangelística, né? É uma excelente forma de a gente apresentar Cristo e ser um chamariz para essas pessoas realmente se renderem à palavra. O tópico 2.3, ninguém pode dizer que possui esse dom. O dom não é meu, não é seu. Eu tenho dom, a gente tem esse hábito de falar, eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo. Não, o dom é do Senhor e o Senhor lhe usa, né, a partir desse dom. Mas o dom permanece sendo de Deus, tá? A gente recebe essa capacitação específica, né? E a gente precisa entender que quanto mais nós recebemos,
mais seremos cobrados em relação a isso. Então é muito importante que, se você tem um dom, que você entenda a relevância desse dom, né? A relevância de Deus ter te entregue esse dom para você cuidar, para você ser mordomo dele, né? Para você servir a ele com esse dom. E a importância que tem de que o Espírito Santo não se aparte de você, de que ele esteja sempre presente. Porque é só com a presença do Espírito Santo na sua vida e na minha vida que o dom vai ser evidenciado, e mais que o dom ser evidenciado, que o poder e as maravilhas que vêm através desse dom serão manifestadas e cumprirão com o seu objetivo, que é realmente propagar o Evangelho. Os dons de curar, eles envolvem dois propósitos. Eu anotei aqui esses dois propósitos. O primeiro, atestar o poder do Evangelho com o intuito de glorificar a Deus. O que é atestar? Então, os dons de curar são uma forma de atestar que o Evangelho tem poder, que a palavra de Deus tem poder, que o que está escrito aqui verdadeiramente é algo real, é genuíno e tem poder, né? E a gente consegue fazer com que as pessoas glorifiquem ao Senhor. Verdadeiramente Deus tem poder. Nossa, realmente o Senhor pode fazer, né? Você já deve ter ouvido alguém falar dessa forma. Quando ele fala dessa forma é porque ele está diante de uma situação em que ele viu que só a soberania e o poder do Senhor poderia explicar aquela situação. O segundo propósito, amenizar o sofrimento humano através do amor de Deus. E o comentarista aqui, ele faz até uma sugestão assim, de que o intuito dos dons de curar não é curar todas as pessoas ou curar todo tipo de doença ou curar assim, tirando a autoridade, vamos dizer assim, do médico. Não. O objetivo aqui é mostrar realmente o Evangelho e amenizar o sofrimento de alguém. Esse é uma doença que tem tratamento? É uma doença que tem tratamento, mas coube a Deus naquela situação amenizar a dor de alguém ou evidenciar realmente o poder de Deus através da cura, porque o Senhor tem os seus propósitos ali, né? Então talvez com aquela pessoa muitas almas vão se render a Cristo através da cura daquela pessoa determinada. Então, assim, são desígnios que muitas vezes nós não compreendemos ou não sabemos. Mas o intuito aqui é que a gente consiga entender que o primeiro propósito é atestar, é fidelizar essa palavra e fazer com que as pessoas glorifiquem ao Senhor e amenizar o sofrimento através do amor de Cristo demonstrado por intermédio dessa cura, tá? O tópico 2, né? 2.3, já foi, 2.3, aí a gente vai para o 3 agora. O tópico 3 fala sobre a operação de maravilhas, né? Então, essa operação de maravilhas, ela também é difundida pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, né? E segundo o desenvolvimento que o Senhor queira dar àquela situação. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Antigamente, a gente via muito assim, algumas situações específicas. Então, alguém que tinha uma perna maior que a outra, e aí, através dos dons de maravilha, aquela pessoa, ela recebia uma palavra e a perna ficava igualzinha uma à outra. Se você conversar com umas pessoas mais velhas, que já eram cristãs nessa época, você vai confirmar que a gente teve muitos casos assim. Ou então os braços, né? Então, são essas situações extraordinárias, né? Alguém que estava cego e foi curado, alguém que não andava e começou a andar, esses são dons de maravilhas, né? E estes dons, eles não são para mérito humano. Então, novamente aqui, ó, dizendo que não é para mérito humano. Então para que serve os dons de maravilha? Para que o mundo saiba que o Senhor faz, né? O Senhor pode fazer.
Então, estes dons, no 3.1, né? Este dom, ele não é para mérito humano. Por quê? Porque ele vai mostrar a manifestação do poder e não a minha manifestação ou a sua, né? E geralmente é para a glória do Senhor, tá? Então, assim como os dons de curar, os dons de operação de maravilha também são para evidenciar a glória do Senhor, não é? Que o Senhor pode fazer. O 3.2, os dons de maravilha, de operação de maravilha, acompanha toda a Bíblia, né? Então, se você for ver, do início ao final, a gente vai ver situações em que há dons de maravilha. Então, Deus vai operando maravilhas e, ao mesmo tempo, Ele vai cumprindo o seu plano salvífico. Porque uma pessoa, olha só, vamos contextualizar. Pessoas que veem alguém que não enxergava passar a enxergar, essas pessoas elas vão estar com seu coração quebrantado para o Evangelho. Então, o plano de salvação é escancarado na frente dessas pessoas que viram essa cura, né? Que viram essa maravilha sendo feita, sendo operada ali. Por isso que é um plano, é uma forma de você evangelizar, né? É algo assim muito, não só intuitivo, mas muito aplicativo, né? É algo assim que realmente dá o efeito necessário. Talvez se através de uma palavra a gente vai conversando, falando, instruindo, aquilo é uma semente que ela vai demorar um pouco mais para germinar. Mas quando a pessoa vê, né, ela consegue ver, e aí a partir do que ela vê, ela crê, né, ou pelo menos ela começa a dar crédito a Deus e a se interessar por Deus, é sim uma forma de você apresentar o plano de salvação. É uma forma também de confirmar a palavra, porque na palavra do Senhor fala sobre ressurreições, multiplicação, fenômenos naturais, né? A gente vê no Antigo Testamento que o sol parou, e outras situações, a própria questão do mar, né? O mar se abrir ali, são eventos naturais que são extraordinários, que só poderiam ser feitos realmente a partir da vontade de Deus e do poder de Deus pela ação do Espírito Santo, né? E aí nesse tópico o comentarista ele diz assim: está disponível ainda hoje, né? Então aí você pode pensar, Luciana, mas eu tenho tantos anos de crente, eu nunca vi um cego ver, uma pessoa andar, um mudo falar. Eu posso dizer que eu também tenho muitos anos que eu sou cristã e eu particularmente não vi. Eu já escutei histórias da minha época, né? Mesmo eu não estava presente, mas na mesma época em que eu vivi, né, ali adolescente, eu sei de pessoas realmente que foram curadas, mas eu não vi, né? Eu não estava ali presente. Mas eu creio que realmente aconteceu. Agora, o que eu quero comentar é assim, mas por que a gente fala tanto do passado? Por que eles não acontecem hoje? Lembra que eu disse que é necessário que a pessoa busque? Talvez nós não estejamos buscando tanto esse dom. Ou então as pessoas que já têm, que já receberam esse dom, elas não estão dando vazão para que o Espírito Santo as use, né? Ou por timidez, ou porque acha que o momento não é pertinente. O fato, irmãos, é que eu creio que assim como aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou há 20, 30 anos atrás, o nosso Deus ele pode fazer hoje também, né? Ele pode fazer com que essas curas e essas coisas extraordinárias elas aconteçam. Cabe a mim e a você buscarmos, né? E aí o Senhor vai entregar segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. O tópico 3.3 fala sobre operação de milagres no Novo Testamento, né? Então ali havia N maneiras de isso acontecer, né? Eu já citei algumas aqui.
E eu não vou focar novamente nessas citações, eu quero só comentar que a finalidade, o objetivo dessas operações de maravilhas é despertadora, é despertar no outro o intuito da salvação, é despertar naquele que ainda não conhece a Cristo que existe um Deus que é poderoso e é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, segundo o seu querer, né? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, esses dons, mais que nunca, irmãos, eles precisam estar entre nós, eles precisam fazer parte do corpo de Cristo, precisam fazer parte da igreja, porque nós estamos assim desejosos de que a salvação ela chega aos quatro cantos da terra, né? Que o plano de salvação ele realmente seja aplicado e que as pessoas se rendam a Cristo. E a Bíblia ela fala dessa diversidade. Uns vão se render através de um hino que escutou sem ninguém falar nada. Outros vão se render depois de anos e anos de um amigo ou de um parente estar ali sempre evangelizando e discipulando. E outros vão vir depois de terem presenciado curas, não é? Terem presenciado assim, uma fé extraordinária que alguém teve e realmente aconteceu. Então, é necessário que a gente busque para que o propósito de Cristo, o plano de salvação, ele se complete através da ação do Espírito Santo e através de mim e de você, porque nós estamos aqui para cumprir esse plano também, para cumprir esse propósito do Senhor para o mundo, né? Então, não é porque nós já sabemos que somos salvos que nós vamos esquecer desse grande propósito que a própria palavra do Senhor fala, né? Que nós precisamos ir por todo mundo, pregar o Evangelho, anunciar essa palavra. E nós podemos anunciar essa palavra através dos dons de poder, né? O dom de fé, os dons de cura e os dons de operação de milagres. E concluindo aqui, não é? Os dons de poder são habilidades ofertadas à Igreja de Cristo para exercer a obra do Senhor. Você tem vontade de exercer a obra do Senhor? Uma excelente maneira de você exercer a obra do Senhor é pedir a Deus os dons de poder. Pode ser o dom de fé, pode ser os dons de cura, os dons de operação de maravilhas. São formas que nós podemos ter para fazer a obra do Senhor e fazer com que o plano de salvação se cumpra e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe você que esteve aqui comigo e eu já te convido para estar presente aí no canal, acompanhando a lição 7, que vai falar sobre outro dom, que são os dons de elocução. Deus abençoe a vida de vocês.